Oi, gente. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre morte, porque morte, na verdade, é um negócio bem esquisito, né? Eu lembro quando perdi minha avó. Eu tive meus quatro avós, eu tive a oportunidade de conhecer três deles. Um morreu um pouquinho antes de eu nascer, então não tive a oportunidade de conhecer, mas três deles, dois, na verdade, moravam um pouquinho longe de mim, umas 2 horas de viagem. Então eu ia 2, 3 vezes por ano para passear lá e brincar com eles. Eles eram muito legais. Os avós sempre amam os netinhos, então a gente curtia bastante. Agora, uma avó especial, a mãe da minha mãe, ela morou com a gente. A minha mãe cuidou dela até ela falecer. E ela era muito legal. Ela falava só italiano, então a gente aprendeu italiano com ela. Ela precisava sempre alguém para ficar junto com ela, então sempre ficava ou minha mãe ou um neto. Quando a minha mãe tinha que sair, a gente tinha que ficar com ela. E ela era muito legal, a gente brincava com ela. E ela faleceu, como todo mundo morre, e um dia ela faleceu também. Isso me doeu bastante. Porque eu fiquei assim pensando, poxa, ela podia viver para sempre, ela podia viver mais, era tão gostoso brincar com ela. E quando ela faleceu, eu me perguntei assim, para onde que vamos que morrem? Eu comecei a pesquisar na Bíblia para saber, porque uns acreditam que vai para o céu, outros acreditam que vai para o inferno, outros acreditam que fica a alma vagando por aí, andando para lá e para cá, outros acreditam que reencarna numa outra pessoa, outros dizem que quando morre um, nasce outro com aquela mesma alma. Outros até acreditam que vai para um animal, vai para uma árvore, vai para alguma coisa assim, mas eu fiquei pensando, curioso, o que a Bíblia diz para onde vão os que morrem? Comecei a estudar. E logo lá em Gênesis, logo nos primeiros capítulos de Gênesis, tem a formação do homem. A Bíblia explica como que Deus criou o homem. E a Bíblia diz que Deus criou o homem, fez um barro, fez um bonequinho de barro com Adão, e depois Deus soprou nas narinas de Adão um fôlego de vida, esse ar que a gente respira, esse ar que entra e sai, a nossa vida, ele soprou nas narinas de Adão e Adão passou a ser uma alma vivente. O interessante é que esse verso bíblico diz assim que Adão passou a ser uma alma vivente. Não diz que Adão passou a ter uma alma vivente. A gente não tem uma alma, a gente é uma alma. A gente não é duas coisas. A gente não tem um ser dentro de nós inteligente que quando a gente morre sai por aí. A Bíblia não diz isso. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, diz que... Depois eu vou colocar todos os textos embaixo aqui para você dar uma pesquisada melhor na Bíblia. Mas em Eclesiastes, capítulo 9, diz que os mortos nada sabem. Quando a gente morre, a gente vai para algum lugar, geralmente a gente coloca as pessoas no cemitério, e lá ficamos sem saber exatamente nada. Quem vive até pode amar, quem vive até pode odiar, mas quem morre, diz a Bíblia, não tem ódio, não tem amor, ele não sabe de nada. Então a Bíblia diz que não é possível conversar com os mortos. A Bíblia diz que não tem como a gente pedir sabedoria para eles. Não adianta fazer absolutamente nada, porque quem morreu, a Bíblia diz, morreu. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, por exemplo, ele disse que Lázaro estava dormindo, que Lázaro estava lá no túmulo, e quando Jesus chamou ele para fora, que ele saiu ainda vestido com todas aquelas coisas que eles colocavam nos mortos, Lázaro saiu de lá. É interessante que Lázaro não reclamou com Jesus, né? Porque se ele tivesse ido para o céu, Lázaro podia ter reclamado com Jesus, não concorda comigo? Ô Jesus, hoje eu estava lá no céu, feliz, naquele lugar perfeito, maravilhoso, agora você me ressuscita e volta aqui para a terra? Não, Lázaro não falou nada disso, Lázaro não sabia o que tinha acontecido. Lázaro tinha morrido e tinha colocado ele lá no caixão, lá no túmulo, e ele ficou lá. E Jesus, depois de alguns dias, ressuscita Lázaro, ele sai de lá sem saber absolutamente nada e vive muitos anos depois disso. Em Tessalonicenses, diz que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele vai ressuscitar os mortos. Na verdade, antes de nós, os vivos, irmos para o céu, os mortos vão. Ou seja, Jesus vem, naquele momento ele ressuscita todos os mortos sobem e logo nós subimos. E vamos todos juntos para o céu. Então, não faz sentido a gente acreditar que alguém foi para o céu se quando Jesus voltar ele vai ressuscitar, porque a gente não ressuscita alguém que já está vivo em outro lugar, que está vivo no céu, por exemplo. Então, a Bíblia ensina que quando a gente morre, a gente fica lá no cemitério, a gente fica onde colocaram a gente, sem saber de nada, sem ter como conversar com alguém, sem ver o que as coisas... eles não veem o que as coisas estão acontecendo aqui na Terra. E quando Jesus voltar, então sim, serão ressuscitados os que viveram para Cristo, os que obedeceram a Cristo Jesus, e os vivos também que obedeceram, aí sim vamos juntos, todos nós, para o céu. É isso que a Bíblia ensina sobre os mortos. Então,
Talvez você esteja triste, talvez você perdeu alguém, assim como eu perdi minha avó, não é legal, dá saudade, a gente gostaria de conviver mais tempo com ela, mas quando a pessoa morre, ela fica no cemitério e quando Jesus voltar, ela vai ser ressuscitada e assim viveremos para sempre juntos, sem saudade. Porque Apocalipse, capítulo 21, diz que não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, não vai haver mais choro. Aí sim não morreremos mais e viveremos todos juntos para sempre. Espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre os mortos. Vou deixar os textos aqui embaixo, você pode ler na Bíblia, pode fazer pergunta, a gente continua a discussão nos comentários. E se você tiver alguma dúvida na Bíblia, deixa sua pergunta aqui nos comentários, a gente, que uns dias responde para você. Um grande abraço e até mais!